Oi, gente, povo, queridos, queridas, oi, pessoal. Eu acho que dessa vez eu também não vou olhar para a câmera. Nenhuma das vezes eu consigo olhar. Eu nunca sei para onde que é para olhar. Será que é aqui que é para olhar dessa vez? Dessa vez eu acho que tá certo. Será? Não sei. Acho que eu estou olhando para o lugar errado de novo. Nunca acerto o lugar que é para olhar. Vamos lá. Gente, hoje nós iremos aprender sobre o sufixo ing no nosso querido inglês. Vou assumir que esse pode ser um assunto um pouco difícil para algumas pessoas. E aquela coisa que eu sempre falo, né? Pode ser um assunto difícil, pode ser um assunto fácil, depende muito da pessoa. Um assunto mais simples pode ser difícil para uma pessoa, um assunto mais difícil pode ser fácil para ela. Depende muito, tá? Será que eu estou olhando para a câmera, para o local certo da câmera dessa vez? Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Eu acho que sim. Não consigo ver agora, só quando a gravação terminar. Vamos lá. Eu sempre esqueço de me introduzir nas aulas, mas o meu nome é Louise, seria a teacher aqui da aula de hoje. Nós iremos aprender esse assunto de forma bem simples, com bastante repetição. Isso é algo que eu geralmente costumo falar no começo das aulas. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta, caso você seja uma pessoa que faz bastante anotações. Prepara o dedo do print, caso você seja uma pessoa que também que não gosta de anotar, que você só gosta de tirar print e ver as apresentações depois. Prepara também o seu copo de água, caso você seja uma pessoa que luta aí contra uma garganta seca, como a minha, né? Caso você seja um professor ou uma pessoa que fala muito, não sei. Depende aí de você. E vamos começar aqui o assunto. Ele será um pouco mais extenso do que os outros, talvez um pouco mais cansativo, mas vamos ver se ele vai ser dinâmico. Eu acredito que sim. Eu trouxe de uma forma bem simples, em que vocês vão conseguir aprender de maneira bem fácil. O lugar da câmera aqui está tranquilo, não vai atrapalhar. Vamos lá. Definição do sufixo ing no inglês. O sufixo ing ele é amplamente utilizado no inglês para formar formas contínuas, chamadas de progressivas de verbos, como no presente contínuo, passado contínuo e futuro contínuo. Na formação de substantivos a partir de verbos, que é o que a gente chama de gerúndio, e adjetivos que descrevem, olha, já comecei a errar, que descrevem algo em ação ou que causam efeito. Nossa, já comecei mal. Ó. Pessoal, outra coisa que eu também estou avisando sempre no começo da aula. A apresentação, ela pode ter um certo erro, uma palavra errada aqui ou lá, ou aqui ou acolá, porque muitas das vezes eu faço o slide de forma bem rápida, assim, porque às vezes o tempo ele não é favorável para mim. E também eu sou humana e estou suscetível a cometer certos erros. Então, provavelmente eu posso falar uma palavra errada, eu posso falar um termo errado, mas sempre tem vocês para me corrigirem ou logo em seguida, quando eu percebo, eu corrijo, tá? Mas releve alguns erros do slide, releve alguns erros da minha própria gramática. O slide não é humano, mas contém erros feitos por uma pessoa humana. E como eu sou humana, também estou suscetível a erros, tá? Mas não leve muito a sério. Eu falei isso só para variar mesmo. Então, o sufixo é utilizado no inglês para formar formas contínuas, como verbos no passado, presente e futuro, formação de substantivos, que a gente chama de gerúndio, e adjetivos que descrevem, com muita calma, que descrevem algo em uma ação ou que causam um efeito. Não entendi? Pois calma que você vai entender. Formas contínuas de verbos, formação de substantivos e na formação de adjetivos, ok? Aqui eu trouxe o exemplo da formação de tempos contínuos.
Aqui na formação de tempos contínuos, nós temos o exemplo no presente contínuo. Como, por exemplo, they are working on the project right now. Eles estão trabalhando no projeto agora. E aí vai seguir uma coisa bem simples. Esse padrão aqui vai ser algo bem simples. They, sujeito, ou subject, plus verbo auxiliar, ou auxiliary verb, plus main verb, que é o verbo principal, mais o ing, ok? Isso aqui a gente chama de presente contínuo. É muito simples, não tem dificuldade. Vamos ter um vídeo aqui na playlist, não sei se aqui, no tempo que eu estiver gravando esse vídeo, essa aula, eu não sei se já vai ter saído o vídeo no canal sobre esse assunto, mas é bem simples. O presente contínuo nada mais é o que o sujeito, o verbo auxiliar, que é o verbo to be, mais o verbo principal, seguido de ing. Então, aqui a gente vai ter o they, que é o sujeito, vamos ter o are, que é o verbo auxiliar, que é o verbo to be também, e o verbo principal, work, seguido de ing, ok? Então, they are working on the project. Eles estão trabalhando no projeto, right now, agora. O restante disso aqui, depois de ing, a gente chama de complemento. O que é complemento? Já falei muitas aulas aqui. Complemento é tudo aquilo que complementa, que traz sentido ao restante da frase, ok? Simples assim. Quantas palavras são seguidas? Quantas palavras são complemento? Calma. Complemento depende. Pode ser só uma palavra, pode ser 2 palavras, 3, 4, 5. Como que eu sei o que é complemento? Complemento geralmente é um substantivo, complemento é um adjetivo, complemento é um artigo. Então, tudo que fugir um pouco dessa estrutura de sujeito, verbo, vai ser um complemento, provavelmente. Tudo que não for sujeito e verbo, costumo dizer assim de forma bem grosseira. I am reading a book about history. Eu estou lendo um livro sobre história. Então, I am, sujeito, mais verbo auxiliar, que é o verbo to be. Reading é o verbo read, mais o ing, que é o verbo principal. Isso se transforma em um verbo principal, a junção desses dois elementos. A book about history, um livro sobre história. No caso, vai ser o complemento. Por que complemento, pessoal? Porque complementa o sentido da frase. She is studying for the test. Ela está estudando para o teste. Bem simples, bem tranquilo, ok? We're having dinner at the moment. Estamos jantando no momento. Nós estamos jantando no momento. No português, o sujeito nós ele é oculto. No inglês, não. No inglês, ele é necessário a gente ter ele aqui, ok? Então, vamos lá. He is talking to his friend. Ele está conversando com o seu amigo. Ou ele está conversando com o amigo dele, ok? Então, vamos aqui continuar. Aqui, nós temos o exemplo do passado contínuo. E também eu trouxe o exemplo do futuro contínuo. Depois disso vai ter o gerúndio com o substantivo que eu falei e a formação de adjetivos, certo? Eu trouxe bastante exemplos de frases e também a estrutura delas. A estrutura eu basicamente falei já, né? É o que eu trouxe aqui e vai seguir esse mesmo exemplo aqui, mas eu vou trazer novamente só para a gente entender melhor, ok? Esse foi o exemplo do presente contínuo, mas também nós temos o exemplo do passado contínuo. Então, vamos ver, ó, o presente.
foi seguido do sujeito, mais o verbo auxiliar no presente, mais o verbo principal, acrescido de ing, mais um complemento. Até aqui, fórmula de Bhaskara bem simples. No passado contínuo, só o que vai mudar, assim como no português, né? Só o que vai mudar é o verbo auxiliar. No caso, a gente vai trazer o verbo auxiliar para o passado, certo? Só isso. They were watching a TV when I arrived. Eles estavam assistindo TV quando eu cheguei, ok? They were watching TV when I arrived. Eles estavam assistindo TV quando eu cheguei. I was cooking dinner when the phone rang. Eu estava cozinhando o jantar quando ele tocou, certo? Bem simples. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo vai ser o She was reading a book while he was working. Ela estava lendo um livro enquanto ele estava trabalhando. We were playing soccer when it started to rain. Nós estávamos jogando futebol quando começou a chover. He was driving when he saw the accident. Ele estava dirigindo quando ele viu o acidente. Ele estava dirigindo quando viu o acidente. Outra coisa que eu falo bastante nos vídeos, né, que eu trago aqui. Eu geralmente trago bastante exemplo com muitas repetições aqui. Isso é algo que basicamente se tornou regra entre os vídeos, né? Por quê? Quando eu trago um exemplo, você geralmente vai falar aquele exemplo não daquela forma, mas com palavras diferentes. Então é importante você saber a estrutura daquela frase, é importante você saber certas palavras daquela frase, porque você pode falar de uma maneira semelhante, ou alguém pode falar daquela maneira com você, ou alguém pode falar com você daquela forma também semelhante. E aí é importante você saber disso, né? É importante você saber dos exemplos, mesmo que não seja nesse sentido, mas a formação das palavras pode ser semelhante, enfim, certo? Então, eu sempre trago bastante exemplos que é para vocês se habituarem a várias suposições, a várias situações hipotéticas que podem acontecer com vocês ou não. Seja o uso das palavras, seja a estrutura da frase, seja o uso dos exemplos. Isso é algo que eu sempre tento fazer com que vocês entendam ao longo de todo o vídeo, certo? Mesmo que ninguém fale a você essa frase dessa forma, mesmo que você nunca vá falar essa frase dessa forma. Mas você provavelmente vai absorver uma palavra ou outra, ok? Vamos lá. Temos também o futuro contínuo como exemplo. Já que a gente está vendo tempos contínuos, a gente já viu o presente, a gente já viu o passado, e aí, claro, não deixa de ser importante a gente ver também o futuro contínuo. Temos aqui o primeiro exemplo que é I will be studying all day tomorrow. Eu estarei estudando o dia todo amanhã. Eu vou estar estudando o dia inteiro amanhã. Outra coisa que eu sempre trago é que a tradução ela vai depender aí da variação linguística que você tem na região. Você pode falar tanto eu estarei estudando o dia todo amanhã, quanto eu vou estar estudando o dia todo amanhã e vice-versa. Por aí vai, certo? Ok, pessoal? Eu espero que esteja tudo ok até aqui. É bem simples esse assunto aqui, tá? Não é um assunto difícil, porém ele tende a ser um assunto bem extenso. E aí, por isso que eu também trago bastante exemplos para vocês. O assunto é extenso, a gente vai ter bastante exemplo, bastante repetição. Então, reservem
muito espaço para prints e muito espaço para anotações, tá? E também um tempo considerável do tempo de vocês e um certo espaço na mente de vocês. Vamos lá, não vou assustar vocês com isso. They'll be traveling next month. Eles estarão viajando no próximo mês. Percebam. Na primeira frase eu posso falar I will, quanto eu posso falar I'll. Posso falar they will, quanto eu posso falar they'll. She will, quanto she'll. We will, quanto will. Opa. Will. He will, como he'll. They will be, they will be. Opa, calma. I will be, they will be, she will be, we will be, he will be. Ok? A formação do futuro contínuo, de forma bem resumida, como eu resumi o presente e o passado, vai ser bem simples, seguindo a forma até mesmo do presente. Sujeito mais will, que indica futuro. Ele é um verbo auxiliar. Will mais be são dois verbos auxiliares. Mais o verbo principal. Mais o ing. Mais o complemento. Sem dificuldade nenhuma. Ok? Bem simples dessa forma. Não sei novamente se até a postagem desse vídeo vai ter outro vídeo explicando sobre os tempos contínuos. Mas a formação deles é basicamente isso aqui. Sujeito, mais will be, mais o verbo principal, mais ing, mais complemento. Lembrando que will be são verbos auxiliares, ok? She will be working at 9 a.m. tomorrow. Ou she'll be working at 9 a.m. tomorrow. Ela vai estar trabalhando às 9 da manhã amanhã. Ok. We will be meeting at the cafe at 3 p.m. Nós estaremos nos encontrando no café às 3 da tarde. Café pode ser cafeteria, café pode se referir também a lanchonete. Depende, mais uma vez, do contexto em que vocês estejam querendo trazer essa mensagem. Depende do sentido que vocês querem trazer essa frase. 2 segundinhos para água. Vamos lá. He will be playing the guitar at the concert. Ele estará tocando guitarra no show. Concert é concerto, mas concerto musical, concerto de show. Às vezes a tradução aqui que eu trago é meio bugada e traz uma coisa bem literal, mas enfim. Formação de gerúndios, que a gente chama de substantivos. A gente pode usar o verbo como um substantivo. Como assim? I enjoy reading. Eu gosto de ler. Swimming is great for your health. Nadar é ótimo para a sua saúde. Cooking takes a lot of time. Cozinhar leva muito tempo. She loves dancing. Ela adora dançar. Ela ama dançar. I hate waiting for buses. Eu odeio esperar pelos ônibus. Aqui eu estou transformando os verbos como substantivos, ok? Isso aqui a gente também vai ver de forma bem específica em outro vídeo. Eu vou provavelmente reforçar eles mais no vídeo sobre os tempos com o ing, nos tempos do presente, passado, futuro contínuos, tá? Mas basicamente a gente usa os verbos como substantivo. Então, a gente vai ter o sujeito, I, a gente vai ter o verbo enjoy e a gente vai ter outro verbo read, que vai se transformar em um substantivo. I enjoy reading.
Eu gosto de ler, ok? Vamos lá, partir para o próximo. A gente pode usar o verbo com ing para formar também adjetivos. The movie was boring. O filme foi chato. The music is relaxing. A música é relaxante. The book was interesting. O livro foi interessante. The experience was exciting. A experiência foi empolgante. The weather is stunning today. O clima está impressionante hoje. Eu posso usar tanto nos tempos presente quanto eu posso usar nos tempos passados. Geralmente, eu vou usar o ing para formar adjetivos para objetos ou coisas. Pode vir seguido de artigo ou não. Geralmente vem seguido de artigo. E aí eu falo objeto ou a coisa, mais o verbo auxiliar, que pode estar tanto no presente quanto no passado, mais o adjetivo formado pelo ing. Então, se eu falo The movie was boring, eu posso falar também I'm bored. Quando eu estou me referindo a mim mesmo ou a outra pessoa, eu vou terminar os adjetivos com ed, como se eu estivesse falando eles no passado simples e com ing nos tempos contínuos, mas não é essa a regra, tá? É só um macete para vocês decorarem. Se eu falo the music is relaxing, eu posso falar he is relaxed. O que é importante não é vocês verem isso aqui, tá? O importante é só vocês entenderem como uma comparação de que eu vou usar isso aqui para me referir à pessoa e que eu vou usar o ing para me referir a coisas, certo? Eu espero que esteja tudo certo. Eu espero que esteja tudo tranquilo até aqui. E aqui o ing para formar adjetivos, eu acho que eu acabei repetindo o slide. Então vamos pôr um X bem grande aqui. Nada de novo. Então, perdoem aqui pela repetição. A estrutura da frase, como nós já vimos, mas vamos ver de uma forma bem mais resumida. A estrutura da frase com o sufixo ing pode variar conforme o tempo verbal e o contexto. Como eu falei, pode estar no presente, pode estar no passado, pode estar no futuro. Para os tempos contínuos, a estrutura é no presente, né? Sujeito, mais verbo to be, mais o verbo com ing. Se for negação, sujeito, mais o verbo to be, mais o not, mais o verbo com ing. Se for interrogação, o sujeito vem depois do verbo auxiliar. Então, é semelhante aos outros tempos verbais. Auxiliar mais sujeito mais verbo com ing. She is working. Ela está trabalhando. She is not working. Ela não está trabalhando. Is she working? Ela está trabalhando? Ok? They were watching. Eles estavam, no passado, né? Eles estavam assistindo TV. They were not watching TV. Eles não estavam assistindo TV. E aí eu quero perguntar. Were they watching TV? Eles estavam assistindo TV? Ok? E para o gerúndio como substantivo, nós iremos ter o sujeito, mais o verbo, mais o substantivo com ing. Por exemplo, I enjoy swimming. Eu gosto de nadar. Para os adjetivos com ing, substantivo, mais o verbo com ing. Por exemplo, the film was exciting. The movie was exciting. O filme foi empolgante, emocionante. Então, geralmente um artigo, mais substantivo, mais auxiliar, mais o verbo acrescido de ing que forma o adjetivo, ok? Esses aqui são exemplos semelhantes aos exemplos anteriores que a gente já viu.
Nada foge do padrão que a gente acabou vendo. É tudo seguindo a mesma linha de raciocínio, ok? Eu espero que sim. Vamos aqui então continuar. Frases afirmativas. Deixa eu ver. Afirmativa é a mesma coisa da negação, só que negando. Interrogativa, a mesma coisa, só que interrogando. Eu trouxe aqui 10 frases afirmativas, 10 negativas, 10 interrogativas. Também um spoiler sobre diálogos. Depois disso vai ter 2 textos para interpretação. Eu leio com vocês as frases afirmativas, eu leio com vocês as negativas, interrogativas e leio também o diálogo. Eu também trago os textos como homework, mas na maioria das vezes eu também trago os textos para vocês fazerem junto aqui comigo. Dependendo se o tempo for favorável ou não, o que eu faço? Leio um texto e deixo o segundo como homework. Eu até prefiro dessa forma porque você vê como é falado, você vê como é feito o primeiro texto e aí você faz de forma semelhante o segundo texto, ok? Para você ir treinando, para você não ficar só na teoria durante as aulas. Essa parte é bem importante para você fugir somente da teoria. É muito importante vocês terem a questão da prática também. Mas vamos aqui começar. She is reading a book. Ela está lendo um livro. Como eu falei, né? Eu posso não falar dessa forma, que ela está lendo um livro. Mas e se eu falar que eu estou lendo um livro? I am reading a book. Se eu quiser falar que ele está lendo, he is reading a book. Se eu quiser falar que eles estão lendo, ou que alguém me fala que eles estão lendo, eu já vou ter escutado isso em um contexto semelhante. They are reading a book. Eles estão lendo um livro. We were watching a movie. Nós estávamos assistindo a um filme. He is playing soccer. Ele está jogando futebol. They are studying for the exam. Eles estão estudando para o exame, eles estão estudando para o teste, eles estão estudando para a prova. A tradução depende do contexto. I was cooking dinner when you called. Eu estava cozinhando o jantar quando você ligou. Ou também, I was cooking dinner when you called me. Eu estava cozinhando o jantar quando você me ligou. Ou eu estava fazendo o jantar quando você me ligou. I will be working tomorrow. Eu estarei trabalhando amanhã. Depende aí do que mais você quer acrescentar na frase. Eu estarei trabalhando amanhã de manhã. I will be working tomorrow morning. Ou amanhã de noite. Tomorrow night. Ok? The children are playing in the park. As crianças estão brincando no parque. Faz mais sentido a frase ser formada dessa maneira. He enjoys playing the piano. Ele gosta de tocar piano. Aqui o verbo se transforma num substantivo, né? We were talking about our plans. Nós estávamos conversando sobre nossos planos. She is writing a letter to her friend. Ela está escrevendo uma carta para sua amiga. Minha amiga? Não. A amiga dela. Ok. Aqui a gente vai ter o exemplo das frases negativas e assim a câmera não corta. Vamos lá. Preparem um dedo para o print, tá? Ó, print das afirmativas, print das negativas, ok? Ou você pausa aqui o vídeo para vocês anotarem. She's not reading the book. Ela não está lendo o livro. We were not watching the movie. Nós não estávamos assistindo o filme. He's not playing soccer today. Ele não está jogando futebol hoje. E aí eu posso substituir o soccer por qualquer outro jogo. Futebol, voleibol, o que quer que seja.
They were not studying for the exam. Eles não estavam estudando para o exame, prova, teste, enfim. I was not cooking when you arrived. Eu não estava cozinhando quando você chegou. I will not be working on Saturday. Eu não estarei trabalhando no sábado. The children are not playing outside. As crianças não estão brincando lá fora. He does not enjoy playing the piano. Ele não gosta de tocar o piano. Como que eu vou saber se é tocar, se é jogar, se é brincar? Depende do contexto. Faz sentido eu dizer ele não gosta de brincar o piano? Ele brincar piano? Não. Ele tocar piano, ele tocar o piano faz bem mais sentido do que o contrário, não é? E aí é que eu vou saber se o contexto está certo ou não, a partir das variadas traduções. He does not enjoy playing the piano. Ele não gosta de tocar piano. We were not talking about the project. Nós não estávamos falando sobre o projeto. E aí, novamente, vocês podem colocar qualquer coisa ao invés de projeto. Você pode falar test, exam, vocês podem falar sobre qualquer coisa que vocês não estavam fazendo na negação, né? We were not talking about, sei lá, me ajudem aí, we were not talking about the homework. We were not talking about the test. We were not talking about Jimmy. Não estávamos falando do Jimmy, né? Falando sobre uma determinada pessoa. Contexto aí depende. She's not writing an email. Ela não está escrevendo um e-mail. Ok, povo. Eu espero que sim. Essa parte é bem tranquila porque é só o diálogo e a tradução, né? Na afirmação, interrogação, negação e vice-versa. Não tem muita dificuldade, não tem muita complexidade nessa parte. Are you reading the book? Você está lendo o livro? Was she watching the movie last night? Ela estava assistindo o filme ontem à noite? Is he playing soccer right now? Ele está jogando futebol agora? Were they studying for the exam? Eles estavam estudando para o exame, prova, teste? What were you cooking when I called? O que você estava cozinhando quando eu liguei, né? A tradução aí, eu mudo de acordo com o que vai fazer sentido no contexto. Will you be working tomorrow? Você estará trabalhando amanhã? Are the children playing in the park? As crianças estão brincando no parque? Does he enjoy playing the piano? Ele gosta de tocar piano? Were you talking about the meeting? Você estava falando, conversando sobre a reunião? Is she writing a letter to her friend? Ela está escrevendo uma carta para a amiga, para sua amiga, para a amiga dela? Ok? Espero que sim, espero que esteja tranquilo aqui. E aí eu trouxe um diálogo entre pessoa A e pessoa B. Geralmente eu trago nomes, né, para ficar mais dinâmico. Mas aqui eu trouxe somente as iniciais. Pessoa A, pessoa B. Mas nada que confunda muito vocês. As iniciais, elas estão aqui. Vamos lá, pessoal. Pessoa A fala: What are you doing? O que você está fazendo? E aí temos o verbo com ing. I'm reading a book. Estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro. What's it about? Ou what is it about? Sobre o que é? Sobre o que é? Sobre o que ele é? It's about a detective solving mysteries. É sobre um detetive resolvendo, solucionando mistérios. Sounds interesting. Parece interessante. Parece... interessante. Não vejo outro adjetivo. E aqui, interesting, a gente tem ele como um adjetivo. Ok? Diálogo 2 é a mesma coisa de forma bem semelhante. Pessoa A e pessoa B conversando. Are you watching TV? Você está assistindo
TV? Yes, I'm watching a movie. Sim, eu estou assistindo a um filme. What movie is it? Que filme que é esse? Ou que filme é esse? It's a comedy. I love comedies. É uma comédia. Eu adoro comédias. I'll watch it too. Eu vou assistir também. Diálogo 3. What were you doing when I called? What were you doing when I called you? O que você estava fazendo quando eu te liguei? I was cooking dinner. Eu estava cozinhando o jantar. Ou eu estava preparando, fazendo o jantar, certo? What were you making? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo? I was making pasta with chicken. Eu estava fazendo macarrão com frango, com galinha. That sounds delicious. Isso parece delicioso, isso parece ótimo, né? Ótimo não, delicioso mesmo, ok? Diálogo 1, diálogo 2, 3 e aqui o diálogo 4. Deixa eu diminuir um pouquinho e subir aqui. Vamos lá. Diálogo 4. Are they playing soccer? Eles estão jogando futebol? Yes, they're playing in the park. Sim, eles estão jogando no parque ou eles estão brincando no parque. Como na primeira frase eu coloquei jogando, eu posso responder de uma forma literal que eles estão jogando no parque também. Ou eu posso dizer que eles estão brincando, já que futebol pode ser uma brincadeira se referir a crianças, enfim. O que pode ser o que o contexto tiver querendo dizer. Who's winning? Quem está ganhando? I think Tom's team is winning. Eu acho que o time do Tom está ganhando. I'll go and join them. Eu vou lá e me juntar a eles. Diálogo 4. E aqui temos o último diálogo, o diálogo 5. What are you working on? No que você está trabalhando? I'm working on a new project for the company. Eu estou trabalhando em um novo projeto para a empresa. Sounds exciting. Parece empolgante. It is. It's a big project. Yeah. É um projeto grande. Good luck with it. Boa sorte com isso. Boa sorte com o projeto. Ok, povo. Tranquilo? Eu espero que sim. Então, deixa eu mudar aqui a minha câmera de lugar, que a gente vai ler esse texto e a gente vai responder a essas perguntas. É um texto sobre a Sarah, ok? Sarah, Lisa e acho que só. Sarah was in her room studying for the big exam. Sarah estava no seu quarto estudando para o grande exame, para a grande prova. She had been studying for hours when her phone rang. Ela estava estudando por horas quando seu telefone tocou. It was her friend Lisa. What are you doing? Lisa asked. Era sua amiga Lisa. O que você está fazendo? Lisa perguntou. I'm studying, Sarah replied. I've been studying all afternoon. Estou estudando, Sarah respondeu. Eu estive estudando a tarde inteira. Lisa laughed and said, You should take a break. I'm going to the park to play soccer. Wanna join me? Lisa riu e disse, Você deveria tirar uma pausa. Eu estou indo para o parque para jogar futebol. Você quer se juntar a mim? Lisa pensou por um tempo. Lisa thought for a moment. I will join you in 30 minutes. I just need to finish this chapter. Eu irei me juntar a você em 30 minutos. Eu apenas preciso finalizar esse capítulo. Então aí nós sabemos que a Lisa é uma grande má influência, não é? Vamos lá, brincadeiras à parte. What was Sarah doing? Então, o que a Sarah estava fazendo? O que eu sugiro?
vocês responderem por extenso para treinarem o máximo possível a escrita de vocês, o writing de vocês. Sarah was studying for the big exam. Who called Sarah? Quem ligou para Sarah? Lisa called Sarah. What did Lisa suggest Sarah do? O que a Lisa sugeriu para Sarah fazer? Lisa suggested to play soccer. Lisa suggested playing soccer. How long had been Sarah studying? Sarah had been studying all afternoon. E aqui, ó, na pergunta, what was Sarah doing? Where? Opa, calma. Where was Sarah going to? What was Sarah going to do after studying? Quase que não veio a frase. O que a Sarah estará fazendo depois de estudar? Sarah will join Lisa. Ok? Então, veja se a resposta de vocês são essas, veja se a resposta de vocês são semelhantes, compatíveis com essas daqui, ou o mais próximo possível que serão corretas. Como eu falei, texto 2, eu geralmente trago como homework para vocês fazerem algo fora de aula, certo? Para que vocês possam praticar um pouco, certo? Espero que vocês consigam fazer. E aí, thank you so much, thank you very much. Eu agradeço a presença de vocês, se vocês assistiram o vídeo até aqui, se vocês assistiram o vídeo até agora, se vocês estão acompanhando as aulas, certo? Até aqui, se vocês estão acompanhando as outras aulas também que foram postadas aqui na nossa playlist. Se essa é a sua primeira aula, eu sugiro que você assista também as outras. Tem conteúdos tão importantes quanto esses aqui que a gente está vendo hoje. Deixe o seu feedback aqui nos comentários, leave your feedback, deixe a opinião de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários, que as dúvidas serão respondidas também. Agradeço novamente a presença de vocês e até o próximo vídeo.